Olá, pessoal. Hoje vamos tratar sobre um tema que foi solicitado aí nos stories, né? Porque eu fiz uns stories, para quem não viu, não acompanhou. Se esse vídeo também tiver em outra plataforma, eu divulguei no meu Instagram, @jupsique, aqui, que umas questões assim do que seria legal ser falado, do que seria legal apontar. Bom deixar claro que eu tô começando a fazer uns vídeos sobre o assunto voltado à minha profissão. E então divulguei no meu Instagram, né, possíveis assuntos de interesse nesse momento. Estamos em 20 de abril, época de pandemia do coronavírus, do Covid-19. E aí foram apontados muitos pedidos voltados à ansiedade, que é um assunto que nós estamos vivendo muito pontualmente agora, né? Porque quem não era ansioso agora tá sentindo muita ansiedade com a situação. Quem era ansioso tá pior. Então a gente está vivendo um momento onde a ansiedade está aí presente na vida de todos nós. E, né, ótimo quem não esteja, mas com certeza tem alguém que é ansioso, seja o marido, seja a irmã, a mãe, um filho, né? Então, assim, é um assunto muito importante para todos nós. E aí eu queria começar falando um pouquinho sobre o que é a ansiedade, né? Porque a gente muitas vezes trata assim, eu sou uma pessoa ansiosa. Mas o que você sente? Eu sou acelerada, eu quero tudo para ontem. Tá, isso é imediatismo, né? Mas o ser ansioso tá ligado a essa questão de imediatismo? Sim, porque muitas vezes tá ligado à questão de a gente querer adiantar as coisas, acabar às vezes sofrendo por antecipação com algumas coisas, mas no geral, a ansiedade ela é uma resposta afetiva que a gente tem, né? Ela pode ser tanto afetiva, quanto cognitiva, quanto comportamental. Por quê? Porque ela pode estar relacionada com muitas questões da nossa vida, né? E aí, a gente sofre disso quando a gente quer antecipar as coisas, quando a gente quer entender o que vai acontecer antes disso acontecer, quando a gente começa a ficar incomodado com o fato de ter coisas que são incontroláveis, que são imprevisíveis e que a gente precisaria esperar acontecer para que a gente pudesse, de fato, ter dados o suficiente para a gente sofrer ou não por elas, né? E aí, que momento que nós estamos vivendo hoje? Um momento onde nada está sob o nosso controle, né? Onde as coisas são imprevisíveis, onde no nosso país a gente não entende exatamente como a coisa está acontecendo, porque tem outros interesses atrelados. Então, assim, temos a questão de poucos testes, enfim. Então, assim, hoje está totalmente fora de controle a situação. E não a situação da saúde no Brasil, mas a situação do nosso domínio sobre o que está acontecendo. E o que a gente automaticamente, a ansiedade vem nos dizer? Expectativa de que algo ruim vai acontecer, né? Porque ninguém tem uma ansiedade de algo bom. A gente sempre tem uma ansiedade em cima de possibilidades negativas, certo? Então, alguns sintomas aí da ansiedade. Ataque cardíaco, coração muito acelerado, sudorese, tremores, né? Quando você fica ali, você sente aquela palpitação, seu corpo dá aquelas, né, uma certa tremidinha, você sente um suor, a sua respiração, seu peito parece pesado, o ritmo da respiração é um pouco mais rápido, esse peso no peito, até é um momento muito delicado, né? Porque a gente sabe que o Covid-19 dá uma falta de ar, dá essa questão das vias respiratórias, e aí você, de repente, está tendo uma crise de ansiedade, sentindo sintomas de ansiedade e está preocupado de estar tendo a doença. Então, assim, muitas coisas se misturam, né? Muitos sentimentos se misturam neste momento.
E um dos assuntos que também me pediram nos stories é falar sobre o medo desse momento, né? Então tá muito atrelado. O medo nada mais é do que um dos sintomas da ansiedade, né? E que tanto quanto a ansiedade é uma resposta natural do nosso organismo. Então, eu ter uma tensão de que vai acontecer algo é natural essa ansiedade. Eu ter um medo diante de uma situação desconhecida é natural e é uma defesa, um mecanismo de defesa do nosso organismo, o medo, para que a gente esteja alerta em situações de perigo, né? Então, ele é um estado fisiológico, mas ele tem que existir e poder ser dominado. Exatamente no ponto onde a gente fala um pouquinho sobre o que é uma ansiedade natural, normal, né? E aonde ela se torna patológica. Então, eu ter uma expectativa de que algo ruim vai acontecer é estar ansioso? É. Mas isso está fugindo ao meu controle? Isso está atrapalhando a minha vida? Então, não está tão normal assim, né? Porque a ansiedade natural, ela... a gente não tem aquela coisa de que, a gente pensando em criança, pensando nos filhos, pensando nos sobrinhos, no filho da amiga, aquela criança ela é mais ansiosa, né? Você fala, tá um grupo de crianças, fala assim, olha, se todo mundo comer, vai ganhar uma sobremesa. Tem sempre aqueles que vão estar mais agitados e tal, ansiando mais, né, por esse algo que você prometeu. O que acontece? Isso é um traço, entendeu? É um jeito de funcionar que algumas pessoas têm. Então, tudo bem também. Só que aí, a cronicidade, o ter uma ansiedade crônica, uma ansiedade patológica, vem do não tratamento desse comportamento que vai se repetir durante a infância, que vai se acentuar na adolescência e vai estar sempre presente e dificultando algumas coisas para esse indivíduo. Então, se isso acontece e é tratado, eu posso ser uma pessoa ansiosa, mas ser uma pessoa que tem o controle sobre essa ansiedade, né? Ou que consigo lá sentir ela, entender o que acontece com ela. E aí, assim, eu consigo ter um domínio. Agora, se eu não trato isso, se eu não controlo isso, então eu já estou indo para o campo da patologia, né? E assim, é muito importante também dizer que sendo uma pessoa predisposta à ansiedade, uma pessoa que responde, a primeira coisa que você tem que fazer é tatear. É você saber qual é o gatilho dessa ansiedade, né? O que me causa ansiedade agora, nesse momento, a gente sabe o que está acontecendo, né? Mas mesmo assim, diante desta situação, a ansiedade tem gatilhos diferentes para cada indivíduo. Por quê? Às vezes, o meu estado de ansiedade relacionado à pandemia está associado a eu ter a doença. Para outro, está associado a minha mãe ter a doença. Para o outro, está associado a eu perder o meu emprego. E aí a gente tem uma lista de preocupações, né? Que vão desde as preocupações individuais, como as preocupações familiares, como as preocupações profissionais, né? Então, eu saber qual é o gatilho da minha ansiedade no momento, não exatamente nesse de pandemia, porque a gente sabe mais ou menos onde está o gatilho disso tudo, é onde vai me ajudar a controlar essa ansiedade. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, tá? Mas então, voltando a falar um pouco sobre a ansiedade natural, aquela que é controlável, então é muito importante que a gente tenha esse domínio, tá? Da onde vem a minha ansiedade? Tá, o que desencadeia toda essa sensação? É quando acontece o quê? Tá, eu tenho medo, eu tenho muito medo. Mas, Ju, o medo é a ansiedade? Ele é um sintoma da ansiedade, como eu disse agora há pouco.
Então, assim, você está com medo, você está com todas aquelas sensações ruins, você está tendo a ansiedade, você pode, em alguns momentos, desencadear uma crise, onde vem todos os sintomas juntos e fica uma coisa incontrolável. Mas se estiver associada a este momento, calma, né? Não quer dizer que você, nossa, agora eu tenho uma ansiedade patológica. Não, é um momento delicado para todos, né? O que a gente precisa é tentar ao máximo se manter sob controle desta ansiedade, desses sentimentos, tá? Isso eu também vou falar um pouquinho. Mas aí, pra gente diferenciar, uma ansiedade patológica, ela é uma ansiedade que ela oferece pra gente situações um pouco mais difíceis de serem dominadas. Então, quando eu sei o que eu tô sentindo, quando eu sei, puxa, foi esse noticiário aqui que me deixou assim, porque falou sobre tal coisa que é o meu medo, que é o meu receio. Então, excelente. Então, a gente tá tateando, ela tá conseguindo entender o que tá acontecendo. Mas, quando ela começa a causar na gente um prejuízo funcional, quando ela me paralisa diante de situações importantes da minha vida, né? Quando ela me causa um sofrimento excessivo, quando aquilo me impede, sabe, de viver, seja aquele passeio, seja aquela situação social, seja aquele momento no trabalho. Então, quando a ansiedade começa a te limitar, a te paralisar diante de algumas situações, a te, como que eu posso te dizer, te tirar possibilidades, não, se eu for enfrentar isso, eu vou ter uma crise de ansiedade, eu não vou conseguir, os pensamentos vão vir muito fortes, de que negativos, né? Porque geralmente são pensamentos muito negativos. Então, a partir do momento que isso começa a me impedir de estar competindo, né? De estar conseguindo, por exemplo, competindo como? Quando isso me tira a possibilidade de estar na mesma velocidade que as outras pessoas, porque ela me inibe, porque ela me paralisa, então aí já é uma ansiedade que é patológica e ela precisa ser tratada, tá? Qualquer pessoa que tenha sintomas de ansiedade deve procurar tratamento, seja psicoterapêutico, seja psiquiátrico, mas assim, quanto mais leve, menos a gente precisa, por exemplo, da ajuda da psiquiatria, né? E que não é nem um pouco ruim, mas talvez que dê pra gente dominar. Por quê? Na nossa área da psicologia, a gente vai lá entender, né? Principalmente na vertente que eu sigo, a gente vai entender o que desencadeou, né? Por que você se remete a esses pensamentos? Por que isso te angustia tanto? Então, a gente vai entender. Se ela tá num grau, porque a ansiedade pode ser, né, geralmente pela ciência sempre leve, moderado ou grave. Então, se ela tá dentro ainda se ela é leve, moderada, então a gente vai conseguir buscar, né, buscar a origem disso. Porque uma vez que a gente acha a origem disso, a gente vai tratar o porquê e geralmente isso vai dar um resultado, né, nas suas crises, nos sintomas, porque aí você já vai estar tendo domínio sobre isso. Agora, quando ela tá grave, quando ela já tá patológica, não tem muito o que a gente fazer se não houver a ajuda medicamentosa. E nessa hora, a gente precisa que o psiquiatra esteja com a gente, né? Então, aí sim, nesses casos, se você é uma pessoa que tem uma ansiedade que te desestabiliza, que te tira as possibilidades, né? Que você fala, puxa, já perdi isso, aquilo outro, por conta da minha ansiedade, então você tem que procurar ajuda profissional. Mas só nesse momento agora que eu desenvolvi isso, né? Até então era contornável. Ok, te aconselho a procurar um profissional. Inclusive, você pode procurar um psicólogo que, se vê a necessidade, vai te indicar, vai te encaminhar para um psiquiatra. Por quê? É momentâneo, né? A gente sabe que isso vai passar, mas a gente não sabe as sequelas que isso vai deixar em cada um de nós, né? Tomara que sejam as menores possíveis, mas a gente tem pessoas perdendo empregos, né? Tem pessoas que não conseguem ter a previsão
de quando a sua vida vai voltar ao normal profissionalmente. Às vezes, até pessoalmente, algumas coisas podem ser abaladas nesse período. A gente não consegue, a gente tem muita gente, eu já fiz uma live sobre isso, que tiveram que adiar planos importantíssimos, né? Como casamentos, viagens, né? Sonhos em geral, eventos, né? Que não podem ocorrer agora. Então, assim, muitas coisas desse período podem ter criado traumas, né? E aí a gente precisa ter um olhar sobre isso e falar, não, de repente eu procurar uma ajuda vai ser importante, tá? Mas então, e é muito importante também, até já aproveitando para falar um pouquinho, porque também pediram para falar sobre depressão. Não é que eu vou falar sobre isso agora, tá? Mas é muito importante sabermos que 40 a 60% das pessoas ansiosas que não buscaram tratamento evoluíram para a depressão. A depressão e a ansiedade são irmãs. Elas estão muito próximas. Porque, assim, a grosso modo, vamos dizer que metade das pessoas que têm ansiedade podem desenvolver depressão. E metade das pessoas que têm depressão podem desenvolver ansiedade. Aí você fala assim pra mim, não, mas espera aí, a depressão não é uma pessoa que tá lá, sofrida, deprimida, quietinha, e a pessoa que tá ansiosa tá lá, acelerada, né, naquela agitação da ansiedade. Não. Embora tenham sintomas diferentes, elas estão atreladas, porque uma pessoa que está em estado de ansiedade por muito tempo, ela pode desenvolver, e tem um grande percentual aí que eu já falei, de chances de desenvolver uma depressão. Porque isso não é tratado. Porque esse receio, essa expectativa pelo ruim, né? Essa tensão frente a situações de ameaça, ela é constante até que ela desgasta tanto o indivíduo que ela chega num quadro de depressão, tá? E uma pessoa deprimida, ela tem muitos pensamentos negativos, que a leva a temer o que está por vir, né? E muito. E aí, automaticamente, a gente percebe que uma está muito próxima da outra. Inclusive, as medicações para depressão e para ansiedade são muito... às vezes são as mesmas. E aí eu tenho muito paciente no consultório que fala assim, mas tá certo, o psiquiatra me passou essa medicação ali aqui que é para depressão. Ok, né? O funcionamento aí dessa droga, ele vai ter um funcionamento muito próximo das duas situações. E porque elas estão muito próximas uma da outra, tá? E aí, assim, o que podemos fazer, né? Nesse momento, tal, e uma das indagações que vieram para mim como que eu posso fazer para lidar com esse medo? O que eu posso fazer para conseguir dominar isso? O que acontece? A gente fala em looping de pensamento. A ansiedade leva muito a gente para esse looping. Por quê? Eu tenho meu medo, eu tenho meus receios com relação a esse momento, e aí eu penso nisso. E aí no que eu penso nisso, eu sinto todos os sintomas que aí muito particular de cada um, de como sente. E aí ao sentir isso, me dá mais medo. E aí me traz mais pensamentos, expectativas em cima desse momento, em cima do que eu tô sentindo, em cima do que eu não tô controlando. E aí, mais uma vez, eu vou ter sintomas e eu vou seguir um ciclo onde eu sinto, eu penso, eu sinto, aí eu reajo de forma angustiante, e aí eu penso mais alguma coisa negativa, e aí eu vou reagindo. Então existe aí é o que a gente chama de looping de pensamento. Como fugir disso? No consultório eu falo muito sobre que a gente precisa, e não falando somente focado na ansiedade, mas que a gente precisa, para quebrar esse giro, a gente precisa trazer justificativas, pensamentos que nos validem de que, calma, não é assim, né? Calma, se o seu medo tá focado ao seu primeiro dia de trabalho, ou o seu medo tá atrelado àquela apresentação que você tem que fazer, você tem que entender, poxa, eu sei do que eu vou fazer, eu consigo afirmar, me validar naquela situação, por que eu preciso ter esse medo, enfim. A gente tem todo um trato individualmente em cada situação no consultório.
No entanto, nesse momento, e para muitos casos de ansiedade, principalmente os mais graves, o que a gente precisa fazer é mudar o foco. A gente precisa sair dessa sensação, dessa possibilidade de encontrar uma informação que vai me remeter a essa situação, a esse pensamento, a esse medo, tá? Então, como que eu faço para não seguir isso? Muda o foco. Vá buscar coisas que te façam ir para outro lado, que te façam ver outras coisas, que te façam acreditar que as coisas podem melhorar, sabe? E aí você fala, mas tá, nesse momento que eu ligo a TV eu vejo isso, faço de tudo, a gente tem um monte de coisa acontecendo à nossa volta, grandes movimentos acontecendo à nossa volta para tirar o nosso foco. E esses movimentos podem ser inclusive dentro da nossa casa, onde às vezes você tem filhos para cuidar de uma maneira diferente, porque você está fazendo um home office, ou você tem tá tendo que passar aí os aprendizados da escola, né, as aulas, não tenho filhos, mas outras situações. Poxa, tem um movimento muito grande dos artistas fazendo live e tal. São N situações que estão mostrando pra gente que a gente precisa sair desse foco, né? Eu preciso ter informação, A minha profissão exige, de repente, a minha empresa exige que eu entenda disso, tudo bem, né? Vá atrás da informação que for pertinente, for necessária para sua vida. Mas não deixe que sua vida vire somente essas informações, né? Planeje, inove ou não, aproveite o momento para, sabe, respirar, para curtir uma série, para curtir coisas que você não podia no seu dia a dia. Ou mesmo para aqueles que estão trabalhando, sabe? Foca no teu trabalho, foca em tentar, putz, mas não vou fechar essa meta, não vai. É o momento, né? E tudo bem, a gente vai esperar passar. Então, o desvio de foco é você tentar qualquer coisa, seja o que tiver de acordo com o que te prenda, alguma coisa que te faça, que seja legal para você, mas que te tire, te distancie do que tá te afligindo. Seja até coisas do assunto, mas pessoas positivas, sabe? Vertentes positivas desse momento. Ou notícias que sejam mais positivas. Para que te tranquilize, pelo menos naqueles momentos mais, sabe, difíceis, que você busque informações, que existem muitas, busque movimentos solidários, busque ver o que as pessoas estão fazendo, de bem, de bom nesse momento, né? Então, assim, N alternativas e cada um vai encontrar a sua. Mas o importante é sair do foco, pra gente sair desse looping, pra gente sair dessa constante de pensar em coisas ruins que vão me causar sintomas de ansiedade, que vão me desencadear uma crise, tá? Uma coisa muito importante. Já me fizeram essa pergunta. A ansiedade é contagiosa? Porque olha, quando eu tô com pessoas ansiosas, eu fico mais agitada. Sim. Sim. Se você já está num estado de ansiedade, e se você vai bater aquele papão com uma pessoa que está extremamente ansiosa com esse momento, você vai piorar. Não tem como. Porque vocês vão ser duas pessoas confabulando a respeito de expectativas negativas, a respeito de coisas incontroláveis, a respeito de coisas que são imprevisíveis, que despertam muita ansiedade sobre as pessoas que são ansiosas. Então, tente evitar, sabe? Poxa, mas a minha mãe mora comigo, ela é extremamente ansiosa. Tá, né? Desvio de foco. Mas a minha amiga que eu gosto tanto de conversar, quando eu converso com ela, ela só fala sobre isso. Desvia o foco dela. Ou então, dá um tempinho na amizade, né? Porque você vai estar só fortalecendo todo esse sentimento que você tá querendo melhorar, tá querendo evitar, né? Sabe aquela coisa?
o positivo com positivo, o positivo com negativo, o que que dá, né? Então, tudo isso que eu tô falando é para você voltar ao seu centro. Porque na ansiedade normal, a gente sente, a gente tem alguns sintomas, às vezes, diante de algumas situações, como no caso dessa, que é uma grande situação. Mas o diferencial muito importante entre a ansiedade normal e a patológica é porque na normal a gente volta pro centro. E não tem problema se a gente não tá voltando tão facilmente como antes, mas a gente volta, né? Então, é isso que você tem que ter sob controle de você. E aí, evitar o que vai fazer mal. Pra quê? Pra poder tentar voltar pra esse centro. Tentar, não, peraí. Não é assim, eu preciso me controlar. Eu não consigo ter o controle da situação, mas eu consigo ter o controle sobre mim. E essa é a ansiedade aí, que tá dentro de uma normalidade. Tá? Então, conseguiu voltar pro centro, contagia aquele que não tá conseguindo. Isso também é muito importante. De repente, se eu voltar pro meu centro, eu vou ajudar a minha mãe, que tá fora de controle, com medo, né? Se sentindo mal. Então, assim, isso também pode ser um desvio de foco, tá? Eu vou melhorar, porque eu preciso colaborar com outras pessoas que estão próximas de mim. Isso também é muito legal, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa mais. A cafeína, ela também contribui muito para os níveis de ansiedade aumentarem. Então, quando você está se sentindo muito ansioso, está num momento assim muito de tensão, tenta evitar um pouco a cafeína. E outra coisa, falando em alimentação, também foi questionado aqui comigo. Ju falou alguma coisa sobre essa questão da compulsão que a gente tá em comer nesse momento, tal. Gente, todo mundo tá reclamando disso, todo mundo tá falando. O que acontece? Quando a gente eleva o nível de ansiedade, a gente precisa de mecanismos de redução dessa ansiedade. E muitas vezes a gente procura o quê? Comer, né? Então, assim, isso tá acontecendo muito com muita gente? Sim, né? Agora, resolve? Momentaneamente, né? E aí, a gente volta lá pro looping. Porque quando eu levo a minha ansiedade e eu vou lá e como para dar uma reduzida nessa sensação, o que vem depois? Um sentimento de culpa. E para muita gente, culpa causa ansiedade. Ó o círculo. Então eu me sinto ansiosa, eu como, eu alivio temporariamente essa sensação, mas daqui a pouquinho eu tô me sentindo culpada e isso me causa ansiedade. E aí de novo eu elevo o meu nível de ansiedade e preciso de algum mecanismo de redução dele. Isso é uma formação de compulsão e aí a gente tem que estar muito atento a isso, né? Nesse momento não, mas isso, aliás, nesse momento até dá pra ser também, dá pra a gente desviar o foco da comida e pensar em compras, né? A compulsão em compras. Então, assim, compulsões em geral. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem muita gente que tenta suprir a ansiedade com repetidos comportamentos que causam uma compulsão e não resolve nenhuma coisa nem outra, tá? Basicamente, isso que eu queria falar. Espero que tenha respondido algumas questões. As que não respondi, por favor, deixe nos comentários. Sabe, falem comigo por meio do direct, nos stories, aonde eu vou estar postando mais algumas coisas aí. Mas comentem aqui, inclusive para me colaborar comigo, tá? Porque o que vocês forem indagando sobre tudo isso que foi falado, eu posso muito bem tratar em próximos assuntos, né? Então, acho que em próximos vídeos, volto a dizer, tô começando isso agora, então, assim, o que vier de opinião, o que vier de pitaco, o que vier de sugestão, pra mim vai ser excelente, tá bom? Então é isso, gente. Se cuidem, desviem o foco, tá bom? E eu tô à disposição de todo mundo. Um abraço, beijinho.